tenho certeza que essa palestra de hoje, com o tema cibersegurança, vai dar vários insights para vocês, isso eu tenho certeza. E para darmos andamento aqui com esse tema maravilhoso, quero chamar aqui no palco Alan Borges, da Dell IT. Maravilha, Alan, é um prazer ter você aqui com a gente. Ô Wagner, o prazer é meu, agradeço demais aí o convite. Nós da Dell IT aqui estamos honrados como parceiros de T2B em participar desse webinar. Maravilha. Alan, eu quero deixar esses minutinhos iniciais para você dar as boas-vindas ao pessoal que está conosco agora nessa tarde. Opa, maravilha. Bem, eu sou o Alan Borges, né, como parceiro aí da IT2B e o fundador do grupo Dell IT. Tenho aí na área de tecnologia pouco mais de 30 anos, então já atuo há bastante tempo, né, na área de infraestrutura, cibersegurança, etc. E o objetivo aqui hoje é a gente trocar um pouco de ideia da importância da segurança cibernética, do cybersecurity, que tanto se fala, né, para que a gente possa proteger as nossas empresas, a nossa marca, a nossa reputação. Então, o objetivo é que a gente fale o mínimo possível de acrônimos, coisas do tipo, né? Sejamos mais de um contexto mais geral. E aí, essa 1 hora espero que passe rápido, que a gente possa trocar ideias. Então, eu vou fazer uma apresentação, um discurso aqui com vocês, e depois eu abro para perguntas, né? Deixo as perguntas abertas para que a gente possa discutir e aprender juntos aqui um pouco mais sobre cibersegurança. Então eu vou projetar aqui, se você me dá licença, Wagner. Pode projetar, viu, Alan? Enquanto você projeta o slide, falar com o pessoal o seguinte, gente, lembrando que enquanto o Alan estiver falando, se surgir alguma dúvida, já coloca no chat. Não espera no final acabar a palestra para poder fazer a sua pergunta. Às vezes você pode esquecer, ou então muitas perguntas entrarem na sua frente e você não ter a sua pergunta respondida, tá bom? Então surgiu a pergunta, a dúvida, já coloca no chat. Pode compartilhar, Alan. Maravilha, lá vou eu. Assim que aparecer aqui, eu já coloco na tela para o pessoal. Ok. Excelente. Já está aparecendo aqui embaixo. Só botar no modo apresentação e o palco é todo seu. No final eu retorno. Maravilha. Bem, a Dell IT é uma parceira da IT2B, uma empresa que já está há muito tempo no mercado, né? E nós aí estamos com um intuito fortíssimo de trabalhar na cibersegurança e apoiar a IT2B na cibersegurança. Mais uma vez agradeço ao convite do Instituto Information Management e da ABInfo, tá? Então, esse daí sou eu, o Alan Borges. Eu vou ser bem sucinto aqui no meu speech, né? Eu já falei, eu tenho um pouco mais de 30 anos na área de tecnologia, né? Eu comecei atuando lá nos mainframes, né? Trabalhando também com Assembler, COBOL, uma série de ferramentas desse tipo. Ao longo da minha carreira, fui me desenvolvendo bem na área de infraestrutura, então eu tive a oportunidade, durante esses mais de 30 anos, de liderar grandes projetos aí, grandes operações, inclusive internacionais, né? Hoje, como fundador da Dell IT, isso me traz uma bagagem muito grande, que eu tive oportunidade de vivenciar diversos tipos de clientes, desde os clientes gigantescos, né, de operações internacionais, a clientes pequenos. E aí foram alguns dos países onde eu tive a oportunidade de aprender muito, né, nessa gestão, principalmente gestão de serviços, né, de serviços compartilhados, e que envolvem também toda essa questão da transformação digital e da cibersegurança, né? A bandeira dos Estados Unidos aí está maior, não porque eu não seja um patriota, que eu sou um grande brasileiro, mas é porque a grande bagagem que eu tive foi nos Estados Unidos. Então, eu gerenciei muitos projetos nos Estados Unidos, né? Mesmo aqui do Brasil, em algumas recolocações. Eu também, como voluntário, eu sou diretor administrativo e de inovação do Campi Pinheiros, que é uma instituição localizada aqui em São Paulo, que faz a capacitação e a formação de jovens aprendizes, tá? Sou vice-presidente, superintendente da Distrital de Pinheiros, também da Associação Comercial de São Paulo, e fui convidado, já estou aí há 2 anos, como superintendente do Comitê de Educação da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Esse trabalho voluntário também
é um trabalho que me traz muita satisfação, porque a gente consegue trocar muitas ideias, e o objetivo hoje aqui é eu passar um pouco da minha experiência, e como eu já disse no introito inicial, também ouvir um pouco de vocês, né, e a gente poder aprender alguma coisa juntos aqui. Então, seguindo em frente, essa aqui é a agenda. A gente vai falar sobre as ameaças cibernéticas emergentes, vamos falar também um pouco do compliance e das regulamentações, a importância de se estar compliance e ter a regulamentação em dia para o seu negócio, né, para estar seguro, gestão de identidade e acesso, o famoso Identity Access Management, o IAM, né, a conscientização e o treinamento. E quais são os principais desafios das empresas, né? O que as empresas têm como os desafios para poder implementar a segurança da informação, né? E, finalmente, para fechar, a gente vai passar algumas ideias de como que a gente pode se proteger, quais são os passos iniciais, tá? Então, esse é um slide que eu gosto muito e que ele representa bastante o que é o mundo da cibersegurança. Hoje a gente tem aí a internet das coisas, ou toda a parte de nuvem, né, que habilitou, que possibilita uma série de facilidades, né, e a internet conectando todos esses equipamentos, pessoas trabalhando remoto, a pandemia acabou evidenciando esse novo formato de trabalho, né? Diversas empresas hoje, inclusive, adotaram já o home office como uma política, né? Então, isso faz com que os equipamentos, né, que antigamente estavam dentro de um perímetro da empresa, ou seja, dentro da rede corporativa, hoje muitas vezes se conectam através de serviços ou de cloud, ou através dos serviços muito difundidos ainda, que são as VPNs, e isso traz uma certa segurança, mas também tem algumas ameaças no meio disso tudo. Então, nessa interconexão toda que existe, a gente está trafegando dados, a gente tem uma série de conexões, seja via mobile, seja conexão que você faz no seu 3G, no seu celular, e os dados sensíveis, eles estão ali por toda a parte, tá? Então, esse gráfico, ele mostra um pouco dessa interconexão, dessa conectividade, e percebam que você tem ali ao centro do computador ali uma verificação de cibersegurança. Então, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho como que a gente consegue, minimamente, dar os primeiros passos para que a gente possa estar mais seguro na internet, mais seguro com os nossos sistemas, mais seguro com os dados, porque, afinal de contas, são os dados, são as informações preciosas que a gente tem nas nossas empresas, muitas vezes patentes, informações confidenciais, coisas que o valha, que faz com que a nossa empresa rode e faça o diferencial do mercado. Então, a segurança cibernética hoje, com o advento, inclusive, da cloud, ela tem se tornado cada vez mais relevante e cada vez mais complexa também, porque a gente tem acessos que são feitos através de celular, a sistemas web, a sistemas que estão dentro da empresa, que são corporativos, e o que essas pessoas e como está sendo feita a gestão dessa segurança, né? Então, a gente vai falar um pouco disso e como que a gente consegue interconectar e ter uma visão um pouco melhor de o quão seguro nós estamos, qual é o nosso grau de maturidade de segurança, né? Eu costumo dizer que seria bom a gente falar que estamos 100% seguros, né? 100% seguro realmente é uma utopia. O que a gente pode estar é 99,99% seguro. Isso é possível se alcançar com muita disciplina, com as ferramentas corretas, com a cultura, com as implementações feitas de forma adequada, né? E isso leva, obviamente, tempo, isso leva especialidade, e tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui hoje nessa nossa conversa. Então, falando um pouco de ameaças cibernéticas emergentes, o ransomware.
o ransomware ele continua sendo um grande ofensor. Ele começou a história do ransomware assim, se ficar mais difundida a partir de 2017, com o famoso WannaCry, que sequestrou dados de diversas empresas, né? E o ransomware, o que é, afinal de contas, o que é o ransomware? O ransomware ele é um malware, né? Ele é um código malicioso que tem a intenção de roubar dados e criptografar os dados. A criptografia, ela é o embaralhamento dos dados, então esse malware, ele muitas vezes ele chega através de e-mails maliciosos, né? Aquele e-mail que vem lá disfarçado. A gente vai falar um pouquinho mais do que é o phishing também, né? Que inclusive tem cada vez ficado mais e mais sofisticado, né? E eles chegam através de códigos maliciosos, um e-mail de um banco que tenta se disfarçar como um seu e-mail do banco, um e-mail do governo, um e-mail do seu provedor de internet, enfim. Os atacantes, eles usam diversos métodos para poder fazer a introdução do ransomware. E o ransomware, o que ele faz? Ele, uma vez que ele entra na sua rede, ele consegue, ele entra numa determinada máquina, ele contamina essa máquina, e o objetivo dele é começar silenciosamente a pegar as informações, arquivos, documentos, fotos, e ir fazendo a movimentação lateral, né? E o que é essa movimentação lateral? Ele contamina uma máquina, silenciosamente ele vai fazendo a investigação, ele tem uma certa inteligência, ele vai buscando outras máquinas que estão na mesma rede, ali no mesmo segmento de rede, né? E ele começa a procurar por arquivos, ou procurar por banco de dados, procurar por informações, e ele vai, de forma silenciosa, roubar esses dados, ou ele rouba e manda para o infrator, para o hacker, ou ele rouba essas informações e também criptografa elas. E a criptografia é o embaralhamento dos dados. Então, uma vez que os dados são criptografados, e isso que a gente chama de ransomware, né? Que o ransomware ele vem da palavra ransom, que é sequestro. Então, o objetivo do atacante é que ele sequestre seus dados e peça uma recompensa. Então, essa recompensa ela vem normalmente via bitcoins, né? A gente tem diversos casos, eu vou falar aí um pouco mais à frente, mas só para vocês terem uma ideia de números, o Brasil, agora em 2023, até o primeiro semestre, segundo os relatórios do Gartner, teve 1.600 ataques de ransomware só no primeiro semestre, já confirmados. Aqui, muitos ataques eles não são divulgados na imprensa, né? Muitas marcas ficam com receio de se expor, porque realmente quando a gente fala de segurança cibernética, a gente está falando de uma ou ausência, ou uma negligência de algum tipo de cuidado que deveria ter sido tomado, né? Mas depois que existe o ataque, que há a invasão, aí a gente usa aquele jargão muito popular, que é vamos chorar no leite derramado, né? Que aí tem que uma série de ações que podem ser tomadas para poder se evitar. Sempre é melhor prevenir do que remediar, mas às vezes por desconhecimento, por achar que é muito caro, ou por achar que muitas empresas a gente vê, muitos executivos, né, muitos times de infraestrutura que normalmente, dependendo do tamanho da empresa, cuidam também da parte de cibersegurança, e depois eu vou falar um pouquinho mais dos cuidados que a gente tem que ter com isso, acreditam que com um firewall e com um antivírus, a empresa está totalmente coberta, e isso não é uma verdade. A gente tem um arcabouço, né? Existe uma série de ferramentas e de camadas de segurança que a gente tem que tomar. E muitas vezes os ataques eles não vêm de fora também, eles são internos, e que esses são perigosíssimos também, e são mais difíceis de serem detectados se você não tem as ferramentas adequadas para isso, tá? Então, para falar bem do ransomware, o ransomware não é uma novidade, mas ele teve
um aumento significativo. Os primeiros ataques de ransomware ali, eles começaram a ter uma certa divulgação no ano de 2016, e até lá eram registrados anualmente 7 mil ataques. Em 2022 pulou para 25 mil, e agora em 2023, até junho, que é o relatório que foi feito essa data de corte, nós estamos em 14 mil ataques já identificados. Porém, há uma expectativa de o ano ser fechado, nós estamos praticamente no final do ano, e no ano que vem a gente vai ter esse número mais acurado, mas a tendência é que a gente tenha 28 mil novas invasões, aí, novas questões de vulnerabilidade. Então, percebam que de 2016 a 2023 houve um aumento de 400%. Então, é um aumento muito significativo. E como que a gente se protege contra o ransomware, né? Existem diversas ferramentas, a microsegmentação, o Zero Trust, aqui já estamos falando um pouquinho mais de ferramenta. Eles são as ferramentas mais adequadas porque elas evitam movimentações laterais, enfim, a ferramenta propriamente dita, ela é muito importante para parar o ransomware, ou para evitar ou detectar uma tentativa de ransomware, porém também a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a conscientização do usuário, né, que são os nossos colaboradores, enfim, o quão importante é a gente ter uma boa conscientização sobre cibersegurança, tá? E aqui, como eu já acabei falando um pouquinho, mas é o phishing, né? O phishing, ele é uma técnica de engenharia social muito utilizada, né? Então, são e-mails maliciosos que vêm como uma promoção, como você ganhou um determinado valor, ou um cupom, venha nessa loja e troque. Enfim, os hackers eles são extremamente criativos e estão cada vez mais utilizando técnicas mais avançadas que ficam mais difícil de ser percebida o ataque ou phishing, né? Eu tive, inclusive, um amigo que foi vítima de um phishing, e de um phishing via SMS. Ele utiliza um serviço, estava vendendo seu veículo com um grande provedor de um marketplace de veículos, o maior aí do Brasil, e ele recebeu uma ligação alguém se passando por essa empresa, dizendo, olha, seu anúncio está tendo pouca visita porque você não tem o seu telefone cadastrado, né? E ele falou, puxa, é verdade, olha, você poderia cadastrar o teu telefone, seria muito bom, você me passa aqui que eu faço o cadastro para você. E ele passou o cadastro, passou o telefone e falou, eu vou te mandar um link só para você confirmar a pessoa, se passando por esse website, e você clica no link, por favor, aqui no seu WhatsApp, confirma o cadastro para ele ser efetuado e subir no site. Na hora que ele clicou no link malicioso, ele percebeu poucos minutos depois que o WhatsApp dele havia sido capturado. Então, a pessoa conseguiu capturar o WhatsApp mesmo, não é um outro número. Ele começou a mandar mensagem, essa pessoa utilizando o WhatsApp, com foto, com os contatos todos dessa pessoa, começou a pedir dinheiro, aquele golpe que está bem em andamento. Então, o phishing, ele não vem apenas por e-mail, ele também, os atacantes estão utilizando muito o WhatsApp, que é uma ferramenta também muito utilizada por nós brasileiros, né? E também por e-mail. O e-mail é muito clássico. E SMS também. SMS, eu inclusive recebi um phishing também de uma... Eu tenho conta no banco de investimento, e esse eu recebi essa mensagem. Eu tenho, como sempre, por costume, olhar sempre o link, né? Como que está o link. E aí eu falei, tem um 0800, tinha um número para você ligar. Falei, poxa, eu não fiz. Aí era um phishing de assim, olha, você fez um acesso, tentaram acessar a sua conta com um token. Ligue para nós. Era uma mensagem mais ou menos com esse teor. Eu imediatamente entrei no site dessa instituição para verificar se o número de telefone, se o 0800 era o 0800 que estava no site, não era. Imediatamente eu liguei para a corretora, né?
e falei, olha, eu recebi um SMS, assim, assim, assado, de um número X, e falei, olha, pode descartar, isso é uma tática de roubo de informações. Então, esta tática, ela é uma tática, ela, de certa forma, ela tem um requinte por trás, obviamente, tecnológico, mas ela é muito fácil de ser aplicada. Então, os atacantes, eles cada vez eles ficam mais... eles vão se aprimorando cada vez mais com as táticas, com palavras simples, e nós estamos num meio que praticamente tudo a gente faz através ou do celular ou do computador. Então tomem muito cuidado, a gente depois mais à frente vai falar um pouquinho de alguns cuidados que a gente pode tomar. Um outro tipo de ataque também, que esse também é um tipo de ataque já antigo e voltou à tona com bastante força, que é o DDoS. O DDoS é um ataque de negação de serviço, que é o famoso ataque direcionado, onde os atacantes eles pegam botnets, que são máquinas virtuais, ele cria máquinas virtuais aí em diversos serviços de nuvem. Os hackers hoje, inclusive, eles vendem também esse tipo de serviço. Por incrível que pareça, existe um mercado negro para isso. Então, se alguma empresa quiser atacar a outra, é possível, ou alguma pessoa quiser atacar uma determinada empresa, você consegue comprar o serviço de ataque, é um ataque as a service. Então, e aí os hackers hoje estão ganhando muito dinheiro e fazem isso através de mercado negro, com bitcoins, coisas do tipo, né, tanto na dark quanto na deep web aí. Mas esses ataques de negação de serviço são ataques, são múltiplos ataques que vão para um determinado site, que são tantas requisições simultâneas que vão fazer com que aquele site saia do ar. Então isso acontece, eu já tive oportunidade de ver isso acontecer muito, não por um DDoS, mas muitas vezes por falta de dimensionamento da própria aplicação web. Só a título de exemplo para vocês, quando você vai tentar comprar um ingresso, por exemplo, um jogo de futebol, se o determinado clube ou a ferramenta lá de ticketing não tiver legal, todo mundo tenta entrar ao mesmo tempo e o site sai do ar, o site cai, ninguém consegue comprar, ou num e-commerce que você tá todo mundo ali, teve uma promoção, isso provavelmente deve acontecer agora na Black Friday, com alguns sites, com o advento da nuvem, etc., a gente tem visto isso menos, mas no caso do DDoS são ataques direcionados. Então, inclusive agora, com o advento do 5G, os próprios atacantes estão utilizando, tem mais agora ferramental distribuído através da potência, né, de velocidade, de latência, né, de resposta que o 5G atua para poder fazer ataques. E esses ataques de DDoS, eles são ataques assim que são péssimos, porque quando você fica com um site institucional ou com um e-commerce, alguma coisa do tipo fora do ar, é super complicado e é a visibilidade, porque a internet é o portal ali da nossa empresa, né? Então, aqui eu passo um pouquinho desse relatório da Apura, que é agora do ano de 2022. Percebam que a América do Norte continua sendo a campeã, né, por motivos óbvios, Estados Unidos, Canadá, mas o Brasil, a América do Sul, hoje está com 3,9% de ataque de ransomware. A gente só está atrás da Ásia por questões populacionais, né, e da Europa. Então, o Brasil hoje é o quarto que sofre esses ataques de ransomware, né? Quando a gente está falando de setores, isso aqui é um gráfico importante também para que os senhores percebam e vejam onde vocês se enquadram, mas o setor financeiro é o grande campeão de ataques de ransomware, junto com a engenharia e arquitetura, né? O campeão é a engenharia e arquitetura e o financeiro, mas o financeiro, eu considero ele o campeão porque a área financeira é a área que está mais estruturada, é a área onde tem mais investimento em cibersegurança. E quando a gente fala de segurança da informação, nós temos que pensar em investimento e não custo, porque quando há um sequestro, quando há algum tipo de invasão, há uma perda de dados, de reputação, de sistemas, é muito caro, fica muito mais caro do que a prevenção. Lembre-se, como eu falei,
prevenir é melhor do que remediar, né? Então, depois tem aqui a área de educação, muito próxima da área de serviços, ali tecnologia também, essas empresas sofrem muitos ataques, né? São empresas aí de cadeias de suprimento também, varejo atacado, veja, também tem bastante invasão, tá? E turismo e hotelaria está ali mais na rabeta, mas também tem tido muita procura, né, por esse tipo de segmento, por conta de dados confidenciais. Tem muitas tecnologias de phishing mais avançados hoje que conseguem realmente se passar, inclusive pelo link da própria empresa. Então, daí que vem a importância, de que a gente vai falar um pouco mais à frente, sobre a questão de LGPD e das ISOs, tá? Aqui são alguns exemplos sobre as ameaças cibernéticas, os ataques que aconteceram. Então, a Renner, ela foi atacada aí recentemente, né? E houve um pedido de resgate aí bem significativo, né? Eles queriam aí fazer um ataque de R$1 bilhão e há rumores, né? E a empresa nega, isso são dados públicos, né? Só procurar na internet que vocês vão achar maiores detalhes. Mas houve uma disrupção muito significativa para a operação, então há o prejuízo, né? Principalmente quando a gente fala de lojas, varejos, enfim, qualquer indústria, né? Qualquer setor, ele sendo invadido, há sempre uma perda, né? E aqui é o que acontece com o ransomware. 91% das empresas, elas acabam pagando o resgate, né? Isso aqui são dados também aí que são da Exame, tá? E falando do DDoS, que voltou a atenção, que o negação de serviço, né? Que é derrubar um site, basicamente, falando de forma bem simples, é para derrubar um site. Então, muitas vezes, pessoas mal intencionadas, grupos criminosos, enfim, vão fazer esse tipo de ataque. Tem maneiras de se defender, tem ferramentas que você consegue implementar como anti-DDoS, o próprio nome já diz, você consegue ter um certo nível de proteção. Inclusive, há pouco mais de um mês, a Google e a Microsoft tiveram um grande ataque de DDoS aos seus sistemas, né, aos seus sistemas de data center que vivem em nuvem, mas eles conseguiram remediar devido a esses bloqueios e defesas, né? Então, segundo também a Checkpoint Research, que é um dos maiores provedores de segurança, está há muito tempo no mercado, né? Ele diz aí que o primeiro semestre, né, as atividades criminosas continuam aumentando, e a gente hoje está com o maior volume de ataques dos últimos 2 anos. Então, muita gente achou que com o final da pandemia, a gente saindo da pandemia, esses ataques iam diminuir. Não, muito pelo contrário, eles aumentaram, porque as pessoas começaram a trabalhar muito mais de home office, e o fato de estar em home office, estar, de repente, só apenas numa VPN, já é alguma segurança, mas existem outras camadas que devem ser cuidadas. Então, uma vez alguém acessando a rede corporativa remotamente, se passando talvez por um colaborador, isso pode ser uma ameaça muito significativa, né? E aqui eu vou destacar rapidamente, né, de acordo com esse relatório da Checkpoint, os principais tipos de ataque. Então, o ransomware, né, ele continua aí como grande vilão, né? Então, é importante se ter um cuidado como se implementar ferramentas que realmente são anti-ransomware, né? E os atacantes, eles são extremamente astutos, né? Eles estão hoje, inclusive, mudando um pouco essa questão da encriptação e da captura. Eles hoje estão fazendo também a abordagem, né, de roubo de dados. Então, eles vão em sistemas corporativos, de repente no seu ERP, no seu CRM, informações sensíveis dos seus clientes, dados de faturamento, etc. Roubam essas informações e pedem o resgate, né? Os dispositivos USB, estes são uma grande porta de entrada para os cybercriminosos, tá? Então, ele é um vetor de infecção muito relevante, muito relevante. A sua empresa, na política de segurança, tem que ter algo que seja restritivo ao uso de portas USB.
não só para vazamento de informações confidenciais, mas também para infecção de máquinas, né? Então, eu já vi casos, né, de pessoas colocarem dispositivos USB para roubar ou para infectar infraestruturas dentro de uma rede. Então, uma pessoa mal intencionada tem um acesso, de repente, a uma área de trabalho, alguma coisa do tipo, coloca um USB atrás, principalmente naqueles desktops, né? Fica invisível, coloca aquele USB, a pessoa, o usuário comum liga a máquina, e ali já tem um vetor de infecção, que pode ser um ransomware, que pode ser um antivírus, uma série de coisas. Então, o hacktivismo, que é como é chamado esses ataques, né, ele tem aumentado. Tem muita gente que tem participado, inclusive, de grupos politicamente motivados, né? A gente vê aí, hoje, infelizmente, estamos o mundo vive em guerra, né? E a questão de 2 semanas atrás, no meio da guerra, haviam rumores aí muito fortes que o pessoal da Palestina, os apoiadores do Hamas, estavam direcionando os ataques aos países que eles consideram como inimigo, e nesse caso o Brasil também foi um desses países que foi atacado, tá? Atacado como país, as empresas e o próprio governo, tá? E aqui eu também algo muito importante, que é o uso indevido da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a IA generativa, aí, o chat GPT, etc., ela pode ser utilizada também, né? Estão buscando formas de melhorar essa inteligência para uso mal intencionado, mas ela consegue também, ela atua tanto para o bem quanto para o mal. A inteligência artificial também em ferramentas de proteção também são muito importantes, né? Mas tem os dois lados da moeda. Então, obviamente, os hackers, eles se utilizam dessa facilidade, tá? Então, falando um pouquinho aqui de compliance e regulamentação, a gente tem aqui o LGPD e a ISO 27001. Essas duas certificações são os grandes pilares, tá? Para que as empresas, né, os grupos de tecnologia possam ter noção em qual nível de maturidade que elas se encontram, ter ideias dos riscos, porque é muito importante a gente saber quais são os riscos que a gente tem, aonde que a gente precisa melhorar, porque uma vez que os riscos são conhecidos, é criado um plano para que se possa mitigar esse risco, se possa, ao longo do tempo, porque tudo tem investimentos, né? Muitas vezes não é possível investir em tudo, mas existem soluções como empresas especializadas, como a IT2B e a Dell IT, que podem auxiliar e oferecer o serviço, né? Muitas vezes desse assessment, né? Dessa diligência para saber como que está a questão de LGPD, de ISO 27001 e também da proteção, porque muitas vezes as empresas elas não têm um time dedicado de cibersegurança, é alguém do time de TI que também faz o papel de segurança, mas a segurança ela precisa de atenção, porque o perigo ele mora nos detalhes. O PCI DSS é uma norma mais voltada para instituições que fazem transações financeiras, e o HIPAA, né, é uma certificação também, mas ela é voltada mais para a área da saúde. Eu só mencionei para título de conhecimento de vocês. Aqui o objetivo não é falar do LGPD como chegar lá, mas é dar aí para vocês uma ideia da importância de se ter o LGPD, né? Hoje a gente já está num processo muito mais maduro, né, de adoção da LGPD. As empresas já estão começando a perceber o valor de se ter LGPD, os próprios, a cadeia de fornecedores, clientes, parceiros já estão começando a pedir, né, que se a sua empresa ela é certificada, se ela não é, como que está esse processo, enfim. Então é importante começar o quanto antes, né? E existe aí uma série de critérios, uma série de coisas que tem que ser feitas, mas o primeiro passo é sempre importante ser dado, tá?
Então, a gente começamos aí pelo consentimento, né? Acho que o principal objetivo dela é você informar que os seus dados vão estar ali seguros, né? E você tem que pedir esse consentimento para o titular de dados, que é aquele famoso quando você entra, de repente, num site ou vai numa empresa, tem que assinar algum termo, para você consentir que os seus dados vão ser utilizados e que dados são utilizados, qual a finalidade e necessidade dessa coleta. Então, tudo isso tem que estar explicado de maneira simples nesse documento, que é um documento relativamente tranquilo de ser feito, e seria o primeiro passo, né? Também as empresas têm que disponibilizar, né, aos titulares o direito ao acesso e à exclusão. São coisas extremamente simples, mas que a gente, infelizmente, ainda não vê uma aderência muito grande na prática, né? Ou seja, você ser capaz, uma vez que você entrou com seus dados pessoais, uma determinada empresa tem os seus dados pessoais, se você tem que ter acesso a esses dados, inclusive a poder excluí-los, caso você queira, que você é o dono dos dados, tá certo? E aí a responsabilidade, né, que a empresa tem com relação a esses dados. Como que esses dados estão sendo protegidos? Né? Imaginem numa catástrofe de uma invasão de ransomware. Os dados das pessoas foram junto com dado de empresa, dado de faturamento, informações bancárias, uma série de coisas. Então, é realmente muito sério e é muito importante que as empresas comecem a olhar com mais cuidado. Então, a comunicação de incidentes, segurança de dados, também é muito importante. Caso haja um vazamento, as empresas têm que fazer essa notificação para as pessoas que estão ali. Aqui já falando um pouquinho da ANPD, né, que é a Agência Nacional de Privacidade de Dados, que é o órgão que regulamenta, já começou a aplicar multas, tá? Então, houve recentemente aí no dia, essa notícia do dia 7/7, né? E uma pequena empresa foi multada em R$14 mil. Nesse caso, pelo fato de ser uma microempresa, ela é limitado aí, segundo o artigo 52, inciso 2 da LGPD, a 2% do seu faturamento. Então, o governo também já está olhando para isso, então novamente, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, o que é necessário? Aqui são apenas algumas etapas para que vocês tenham noção. A avaliação dos dados e identificação de dados pessoais, ou seja, que dados que vão ser coletados, o que a gente tem de dados pessoais, né? De identificação das pessoas, né? Tem que se nomear um encarregado de proteção de dados, o famoso DPO. Puxa, mas a minha empresa não tem estrutura. É possível se terceirizar essa figura, tá? Então a gente consegue também ajudar vocês com essa função, mas para a LGPD é necessário ter uma pessoa responsável por essa questão da política e da revisão dos dados pessoais, né? A privacidade, a atualização das políticas, revisão, ter lá os cadernos de privacidade, fazer a conscientização, treinar os funcionários, isso é muito importante, a gente vai falar um pouco mais em detalhe isso lá na frente, e implementação de medidas de segurança cibernética. No final do dia, essa lei LGPD, que é uma lei que deriva da GDPR, que é a lei que é utilizada tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de proteção de dados, então é uma lei realmente muito madura, bem completa, tá? Aqui a gente fala da ISO 27001. A ISO 27001, ela complementa, ela atua muito, muito junto com a LGPD, ela tem uma outra finalidade, ela vai te dar um panorama muito mais amplo do que de como que está a sua estrutura e quais são os benefícios. Você vai reduzir ali a possibilidade de falhas de segurança, porque a gente vai conseguir isso, você seguindo, né, e para tirar a certificação de ISO 27001, uma série de boas práticas, você vai conseguir mapear os seus riscos, criar as políticas adequadas, você vai minimizar, uma vez que você identifica os riscos, você consegue minimizar esses riscos, né, problemas de custos indiretos com segurança da informação, você vai ter uma vantagem competitiva, porque esse é um selo que as empresas reconhecem. Então, hoje a gente está falando muito de ESG, etc. Isso faz parte também desse arcabouço, né? É algo que é reconhecido. Fala, poxa, a minha empresa é certificada ISO 27001, quer dizer que uma série de cuidados estão sendo tomados. Você aumenta a confiança. Existe um método, né?
para se você implementar ISO 27001, isso leva um determinado tempo, dependendo do tamanho da empresa, mas é um passo importantíssimo, ela em conjunto com a LGPD, para que vocês tenham a ideia de como que está a segurança cibernética. A segurança cibernética, ela vai muito além de ferramentas, não é colocar apenas ferramentas, tem as ferramentas e as políticas, e a atualização das políticas, a verificação dessas políticas. Então, com isso, a gente percebe, a gente está falando de detecção sistemática de vulnerabilidades, você vai conseguir, obviamente, também reduzir, num primeiro momento, se faz um determinado investimento, se contrata uma empresa para poder prestar o serviço, mas você, ao longo do tempo, vai ter uma redução de custos, porque você vai estar muito mais em conformidade, seus sistemas vão estar protegidos, tá? Aqui a importância também da gestão de identidade, né, e gerenciamento, então é algo fundamental, né? Por quê? Porque as pessoas, se você não tem uma boa gestão de identidade de acesso, o hacker, ele se passa por uma outra pessoa, ele captura o dado, as credenciais de uma outra pessoa, e com isso ele pode fazer, se esses credenciais, inclusive essas credenciais, desculpem, forem credenciais privilegiadas com acesso de administrador, você vai conseguir fazer muitas vezes um estrago muito maior, vazar dados, coisas do tipo, tá? Então é importante proteger os recursos, só que com a simplificação de acesso. Então, quando a gente fala de gestão de identidade, a gente tem aqui uma série de contas. Então, primeiro é importante você ter um programa de governança, de como que eu faço essa gestão de identidade. Então, muitas empresas utilizam o Active Directory, né, da Microsoft, que é o que está mais aí difundido, o Okta, tem uma série de ferramentas aí que podem já ser um ponto de partida, mas a ferramenta propriamente dita sozinha ela não faz nada. Você precisa ter as políticas de uso de guarda dessas identidades, como que você provisiona os usuários, ou seja, quando entra um usuário, quando entra um colaborador, quando sai um colaborador, como que é feito esse processo de onboarding e offboarding, se todos os acessos que ele tem estão mapeados, se foram resolvidos, se esta pessoa tem os acessos adequados aos sistemas adequados, né? Então, gerenciamento de credenciais, a autenticação e autorização aqui é importantíssimo. Uma dica para vocês já seria a questão do múltiplo fator de autenticação. Isso já é um primeiro passo que tem que se habilitar nos sistemas, né, onde for possível, né? Então, a questão da identidade de governança, né, ou seja, você ter uma figura também ali para poder, que vai gerir tudo isso, e o acompanhamento, né? É importante a gente sempre acompanhar e auditar como que estão as coisas. Muitas vezes os dados vazam, alguém tem acesso onde não deve, pega um arquivo que não deveria. Como é que você está monitorando e auditando isso? Se o dado vazou e você não tem formas de rastrear isso, fica super difícil, tá? E aí a gente fala das operações, que é colocar toda essa engrenagem para funcionar. Eu vou correr um pouquinho mais, que eu já passei 3 minutinhos aqui, mas vai ficar tudo bem. E aí a conscientização e os treinamentos, como eu falei, né? Aqui a gente tem um elo mais fraco da corrente, e esse elo somos nós, os humanos. Então é extremamente importante que nós façamos os treinamentos constantes sobre segurança cibernética, sobre conscientização do uso dos dados, das informações, como que isso funciona, porque os hackers estão sempre evoluindo e nós, usuários, temos que estar conscientes do que está sendo feito, tá? Então, as campanhas de conscientização e segurança da informação é um grande meio de se fazer essa conscientização para os usuários, e aí você tem que ter a reportologia. Então, aqui a gente fala um pouquinho do ciclo, né, do como que funciona. Então, fazer campanhas de phishing direcionadas para os seus usuários, nós temos ferramentas para isso, para poder testar, né, depois do treinamento, como que se as pessoas caíram no phishing, e aí orientar elas a como não cair mais. Mesa limpa é extremamente importante, não deixar papéis que possam conter informações confidenciais, senhas anotadas em post-its, coisas do tipo, né? Você ter ali
as famosas cartilhas ou manuais de bom uso da internet, treinamentos em vídeo, palestras, né? Webinars como esse, fazer os quizzes, fazer pesquisas, mandar os e-mails também de e-mail marketing, preferencialmente mensal, sobre essa conscientização, mas é importante deixar claro que esse papel da segurança cibernética é um papel de todos. Por mais que o time de segurança seja o responsável, quem indica, etc., é importante que todos participem, tá? E a ambientação interna é entender que justamente todos fazem parte. E você ter, novamente, os relatórios e os indicadores de como que estão sendo feitas essas campanhas, quem está caindo, e aí não é punir, é principalmente orientar. E aí os principais desafios que a gente tem, as empresas enfrentam. Para gerenciar tudo isso é uma complexidade muito grande. Então, é necessário você ter pessoas especialistas para poder gerenciar todo esse arcabouço de ferramentas, de interconexões e coisas que o valha, políticas, etc. Né? Então, a gente tem aí a evolução constante das ameaças, então os hackers não param, então todo dia praticamente tem algum novo CVE, né, que são as ameaças que são identificadas e publicadas aí através do MITRE, por exemplo, que é um órgão que faz essas publicações, e a gente tem que ter essa consciência, que a gente tem que estar constantemente fazendo as verificações e monitorando. A escassez de profissionais de cibersegurança, esse é um grande problema, ali que eu citei novamente a questão muitas vezes os times de infraestrutura acabam fazendo esse papel de cibersegurança, conformidade regulatória, então, né, LGPD e ISO, garanto a vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é importante começar, precisa ter orientação de profissionais que entendam do assunto, é um framework, é uma norma que ela tem um passo a passo para você poder seguir, e com certeza vocês conseguirem a certificação. E a resposta aos incidentes, né? E quando acontece um incidente, como é que eu estou preparado para responder? Muitas vezes a gente não sabe que tem uma vulnerabilidade, isso é a maioria dos casos, mas também não está preparado a responder esse incidente. Aqui é uma figura que eu gosto bastante, que é quando o gestor de segurança, né, o responsável de infraestrutura, ele toma ciência de como está o ambiente dele, e ele vai toda noite ali, fala, puxa vida, espero que eu não seja invadido, porque eu estou com todos esses problemas. Então é importante a gente trazer à tona essas questões. E quando acontece uma invasão, aí o diretor, o gestor de TI, acaba ficando com um pepino na mão e tem que correr atrás para colocar o negócio no ar, para correr. E muitas vezes, se não tiver com as políticas implementadas de forma correta, tem problemas. E aqui é um relatório que acabou de sair do Gartner, tá? Que ele fala das principais tendências de adoção de tecnologia. Então, vocês estão vendo aí um monte de pontinhos vermelhos, azul, verdes e laranjas, né? E aí, o que significa isso? Então, aqui do lado direito, a gente tem a parte dos perímetros de infraestrutura e quais são as ferramentas necessárias e também as tecnologias que são utilizadas para poder proteger. E do lado esquerdo é a parte das aplicações. Então, perceba que tem uma sopa de letrinhas, tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Então, como que esse gráfico está? Só a título, vou pegar 2 exemplos aqui. O SIEM, por exemplo, que é uma ferramenta de gestão de logs, né, de vulnerabilidades, onde ele pega logs de todos os seus sistemas, avalia essas possíveis vulnerabilidades e trata isso como um incidente para que os times possam tomar ciência e tomar as devidas providências, né? Você tem aqui os network firewalls, que a maioria das empresas tem, mas vocês têm um pouquinho mais para o lado de fora do perímetro, né? O EDR, aqui o Endpoint Response, que é onde também na máquina do usuário, se tiver um malware, ele já vai tentar resolver, tentar corrigir. A gente tem também o ZTNA, que é o Zero Trust. Por que está vermelho? Porque ele tem uma complexidade um pouco maior de ser implementada. E é aí que entra o Security Operations, ou SOC as a Services, né, que pode auxiliar as empresas aí a adotar essas ferramentas. Então, aqui eu não quero, para deixar um tempo para a gente poder falar um pouco, ouvir um pouco de vocês as perguntas, né? Os 7 principais benefícios, né? A gente tem uma equipe de segurança
que conhece do assunto, que sabe, que consegue avaliar qual que é o nível de maturidade das empresas que nós prestamos serviços, né? E com especialidade, o time Blue, Red e GRC. O Blue é o time de defesa, o Red de ataque, porque é importante também fazer os testes, né, de vulnerabilidade de forma constante, né? E o GRC, que seria mais de compliance, né? O monitoramento contínuo, inclusive 24/7, inteligência de ameaças, né? Então, aí aqui a inteligência artificial trabalhando ao nosso favor, né? Você acaba tendo redução de custo, porque muitas vezes para você montar uma equipe, contratar os profissionais, fica muito, muito custoso para você montar tudo isso dentro de casa, né? Então, isso também acaba reduzindo o custo, você ter essa operação do cuidar da sua segurança, terceirizar a sua segurança para uma empresa como a IT2B Dell IT. Atendimento às conformidades, porque desses assessments tudo isso vai ser visto e vão ser compartilhados, esse aceite, né, esse mapa de risco, tá? E, obviamente, a continuidade de negócio, né? Existe uma série de questões aí para que, caso ocorra qualquer tipo de tentativa de invasão, a gente seja o primeiro a saber, e também fazer os exercícios de continuidade de negócio. E aí a padronização das políticas, tá? Aqui eu abro para perguntas, é que o tema, Wagner, ele é bem extenso, eu procurei ser o mais rápido possível, mas é isso, tá? Eu devolvo para você. Maravilha, Alan, excelente apresentação. Temos perguntas no chat, sim. Algumas delas eu vi que você respondeu, mas eu vou fazê-las de novo, caso você queira fazer algum complemento, tá? Primeira pergunta aqui que aparece para gente é do Gabriel Silveira, lá no início da palestra. É por isso que é importante ter um firewall nos hosts da rede? O firewall, ele é vamos dizer que ele seja o primeiro cadeado ali na sua casa para você entrar. Ele é uma segurança de rede de perímetro. Então, o firewall, ele é essencial, inclusive até na sua rede doméstica, os seus roteadores, eles já vêm com o firewall. Então, é importante você habilitar o firewall para que você não sofra nenhum tipo de invasão. Ele é o primeiro cadeado, tá? Excelente. Vamos lá, temos mais aqui, ó. Depois dele, o Gabriel Silveira pergunta, eu acho que você já respondeu, mas ele coloca aqui, ó. DDoS é quando um ataque envia muitas requisições a um servidor, né? Perfeito, exatamente, Gabriel. É isso aí. Esses ataques eles estão voltando à tona, tá? De forma muitas vezes aí, obviamente, maliciosas, né? Então, infelizmente, hoje existem grupos de hackers que vendem isso, inclusive, como um serviço, né? Então, você consegue contratar de forma ilícita aí para poder fazer ataques a determinados sites, tá? Tá. O Alan tá perguntando aqui para você o seguinte: ninguém consegue prender esses bandidos? Olha, tem sido uma briga ali de gato e rato, né? Realmente, alguns existe uma inteligência muito boa, né? A própria agência de inteligência consegue sim prender alguns hackers, tá? Mas eles são muito dispersos, né? O hacktivismo ele acabou virando meio que eles são uma gangue, eles participam, existem grupos específicos disso, né? Então existe uma certa dificuldade. Tem sim movimentos de se prender hackers, tá? Mas a gente ainda é uma batalha longa de ser travada aí. Excelente. Ó, tem a pergunta aqui agora do Pedro Dias. Como saber se meus sistemas estão protegidos? Testes de penetração são suficientes? Olha, ótima pergunta. O teste de penetração, ele é o principal, assim, ele é o primordial que você tem que fazer, um teste de penetração para você saber o quão vulnerável você está, né? Isso, digamos que você pode contratar empresas, existem empresas especializadas para fazer esse serviço, tá? A gente, inclusive, pode fazer esse serviço para vocês também. E isso vai dar uma ideia aonde ele vai te mostrar um relatório aonde ele conseguiu fazer
a entrada e aonde você está vulnerável. Ele é o primeiro passo. Os outros passos eles estão muito relacionados à questão da conformidade lá com a ISO, com a LGPD, porque ali você vai conseguir avaliar, inclusive, políticas que o pentest, que é um teste de força bruta, que a gente também pode chamar dessa forma, vai pegar só a superfície, mas você pode ter um ataque de dentro para fora. Como eu falei lá, a questão, por exemplo, dos USBs. Os USBs, se tiver um USB malicioso, alguém coloca na porta, não tem uma ferramenta que previna o uso do USB, você pode ter uma invasão de dentro para fora e isso se tornar algo catastrófico, tá? Então você tem que olhar todas as vertentes, tanto de perímetro, de fora, quanto interno. Fantástico. E o Pedro Dias também está perguntando o seguinte: por que os ataques de DDoS tão utilizados no passado, estão voltando com mais intensidade? Eles são ataques simples e efetivos. Acho que essa é a melhor resposta, né? Muitas empresas, elas não têm as camadas ou elas não contratam serviços de anti-DDoS para poder se proteger. E aí você tem lá o seu servidor do seu site corporativo, de web, não tem um serviço, o atacante verifica isso, ele consegue rapidamente provisionar bots, né, que são máquinas ou robozinhos, para poder simular os usuários. Então, hoje com a nuvem, né, eles conseguem invadir aí alguma nuvem ou tem uma nuvem privada própria para poder fazer esse tipo de ataque escondido, e ele derruba um site. Então, é algo que é barato e efetivo de ser feito. Áudio. Meu áudio está aqui. Opa. Excelente. Temos aqui uma última pergunta, que é da Mariana Pérez. O que devemos fazer primeiro quando suspeitamos de algum ataque? Olha, a primeira medida que tem que se tomar é de se fechar, de verificar a origem desse ataque, né? Então, se você tem uma suspeita, de onde veio essa suspeita? De um sistema específico, de um site, né? Você tem que identificar a origem desse ataque. E aí, com isso, você tomar as devidas providências de se identificando o ataque, fazer a correção do ataque, fechar aquela porta, fechar, se for, por exemplo, uma invasão, uma porta aberta em um firewall, por exemplo, fechar aquela porta, bloquear aquele determinado protocolo, se for um ataque que teve de protocolo, o RDP, que é muito comum hoje em dia, também, né, que é aquele de acesso remoto a máquinas Windows, por exemplo. Acreditem, esse é um grande vetor também de ataques. Então, é remediar imediatamente e fazer um processo de root cause analysis em cima desse ataque, para que ele não ocorra novamente, entender o porquê que ele ocorreu e tomar as devidas providências. Fantástico. Tem uma última pergunta aqui, o Alan. Vamos fazer ela também, que é a pergunta do Pedro Dias. Quais principais recomendações para um plano de continuidade de negócios? Pedro tá fazendo perguntas boas aí, hein, Pedro? Isso aí. Olha, o plano de continuidade no negócio, ele é fundamental, porque, como o próprio nome diz, ele garante a continuidade. Então, quais as principais recomendações, né? Você, primeiro, avaliar como que está a sua política de backup, né? Então, o backup ele é muito importante, você ter uma política de backup que seja condizente com o seu negócio, dependendo da criticidade do seu negócio, você tem que ter backups diários, semanais, mensais. Qual é o nível de tolerância a um desastre que eu vou ter? E com isso, para você criar esse plano, você começa pelo backup, que é você poder recuperar esses dados. E como que você vai fazer essa recuperação é o segundo passo. E o terceiro passo, que muitas vezes é negligenciado, é o teste da recuperação de desastre, de continuidades. Ou seja, eu tenho o backup, eu faço o backup sempre, regularmente. Quantas vezes você testou esse backup?
puxa, nunca testei. Aí quando acontece um desastre, vai fazer o teste do backup, o backup não funciona. Então é necessário se fazer exercícios de recuperação de desastre de forma constante. Isso daí está lá na ISO, é recomendado que essas políticas sejam sempre revistas. Então, é por isso que eu reafirmo que as ISOs, assim como os frameworks de segurança, como o próprio NIST e o CIS, que eu não citei, eles servem muito de apoio, porque as ferramentas hoje, o arcabouço de ferramentas, ele é muito vasto, mas a gente tem que dar sempre o primeiro passo. Então, começar com uma conscientização, saber quais são os riscos. Então, o assessment é muito importante. Aquele risco que está debaixo do tapete, você não sabe que tem uma cobra ali que pode te picar. Então, é um pouco disso. Você tem que olhar tudo para saber, puxa, eu tenho um risco, posso mitigar ele agora ou não posso? Então, aí a decisão é da empresa, para poder tomar a decisão de como vai fazer o investimento, de que forma e quais riscos ela vai mitigar primeiro. Excelente. Olha, o Gustavo também está perguntando aqui, ó. Com o avanço das novas tecnologias, como a computação quântica, como ficará a questão dos diversos tipos de verificação por hash e criptografias simétricas e assimétricas aplicados em diversos contextos? Já existe algum planejamento para isso? Sim, da mesma forma que a inteligência artificial ela tem evoluído, a computação quântica também é uma realidade aí que já tem muitos experimentos sendo feitos, tá? Então, as chaves, elas vai aumentar, né, essa questão do hash. Então, já foram feitos alguns estudos, inclusive, muito boa pergunta, onde se conseguiu quebrar uma chave aí de 256 bits em poucos minutos, com a computação quântica, tá? Que a computação quântica ela não é acessível ainda, né, às empresas, não está difundida, mas ao mesmo tempo existem sim estudos já de se aumentar a dificuldade, né, porque como a tecnologia ela está sempre em desenvolvimento, de se ter um hash maior, de se ter, tem algumas tecnologias em desenvolvimento nesse sentido, tá? Muito boa pergunta, parabéns. Maravilha, Alan. Sem mais perguntas, Alan, quero deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais e despedir desse pessoal maravilhoso que está com a gente nessa tarde. Não, maravilha, quero agradecer aí mais uma vez a parceria com a IT2B, com o Instituto de Information Management, com a BIM. Foi um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre segurança da informação. Certamente, cada um dos tópicos que a gente falou aqui, cada um deles daria um webinar de pelo menos 1 ou 2 horas, então eu passei de forma bem ali mais simples possível, na medida do possível para vocês, para trazer alguns insights, né, que a segurança da informação ela é algo que vai além de ferramentas e vai além ali do perímetro do time de TI. Ela é da empresa, ela pertence a todos. Todos nós temos que estar atentos à segurança da informação. Quero também aqui deixar o meu LinkedIn disponível, é Alan Borges, Alan com H, então vai ser fácil me achar lá, Alan Borges, tá? Podem se conectar comigo, mandar e-mails, perguntas. Eu estou sempre disponível a trocar ideia e aprender com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, Alan, é um prazer. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar com a gente nessa edição do RPA e aí Webinars, ok? Maravilha, gratidão. Maravilha, excelente, foi um prazer e até a próxima, Alan. Até a próxima. Tchau.